Deuteronômio capítulo 12. Eu recebi um pedido da Rosana, esposa do Devair, ovelhas do pastor Cláudio Barroso, membros da Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, integrantes do Ministério de Primeira, Lugar de Vida. Cadê o amém? Cadê o glória a Deus? Uhul, gente! A Rosana perguntou-me assim: pastor, me ajuda a entender, porque quando eu vejo lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, faz uma salada na minha cabeça esse negócio de dízimo, holocausto, oferta votiva, oferta voluntária. Afinal de contas, o que é e como é que é esse negócio aí? Vamos ler o que diz Deuteronômio 12, 6. É uma determinação que Deus dá através de Moisés, instruindo como o povo hebreu, que está caminhando para ser a nação de Israel, deverá proceder, tanto socialmente, enquanto povo, nas suas relações interpessoais, mas também naquilo que concerne a adoração ao Senhor, também ao culto. E nesse texto aqui de Deuteronômio, quando Deus diz o seguinte, capítulo 12, versículo 6, a este lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Mas eu quero pedir a alguém que tem uma Bíblia que abra aí, se está aberta, em Deuteronômio 6. Mas veja também Deuteronômio 5, 12, 5. Alguém leia para mim o que está escrito aí em Deuteronômio 12, 5. Alguém está lendo? Espera aí, mas cadê o microfone? Então liga o microfone aí. Deixa eu segurar a boca. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, por ali por o seu nome buscarei para a sua habitação e ali vireis. Na minha versão diz assim, concordando com a irmã, mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. Aí o 6 diz, a esse lugar trarás os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, oferta alçada da vossa mão, vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. Amados, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, Deus diz e ensina e instrui e ordena o seu povo, não vai usar o dízimo, a oferta, o holocausto, nada daquilo que é consagrado a mim em qualquer lugar, não. Ele não mandou entregar ao levita, ele não mandou entregar ao sacerdote que estivesse na cidade dele, ele diz, ao lugar que eu estabelecerei. Quando a gente chega lá em Malaquias, primeiro ele dá essa ordem, depois ele institui o tabernáculo, depois vem o templo. Mesmo depois de destruído o templo, depois o templo é reconstruído
Deus diz em Malaquias que os dízimos e ofertas devem ser trazidos não, então não é é a casa do tesouro. A casa do tesouro naquele contexto era o templo que centralizava a adoração a Deus e a administração dos recursos que deveriam ser consagrados a Deus. Por que disso? Você deve se lembrar que Deus estabeleceu dentre as 12 tribos uma que não teria herança de terra. É a tribo de Levi, os levitas. Deus estabeleceu que os levitas viveriam sendo sustentados por todas as outras tribos no exercício do seu ministério. Cuidar do culto, do templo, das coisas de Deus. Daí, Deus estabelecer que esta adoração deveria ser canalizada e centralizada num lugar específico estabelecido por Ele, Deus, para que isso pudesse ser administrado, de maneira que os levitas, entre outras coisas, os levitas não ficassem sem receber o seu sustento. Assim, não haveria aqueles que teriam mais, aqueles que teriam menos e aqueles que não teriam nada. Mas quando chegamos aqui, então, Deuteronômio 12, 6, Deus diz, a este lugar, por que eu fiz esse parênteses? Para reafirmar, nós não temos mais a coisa do templo do Antigo Testamento, amém? Mas nós temos a igreja de Jesus Cristo. O templo do Antigo Testamento está substituído nesse contexto com a igreja local da qual eu faço parte. Assim como naquele tempo eu, cristão, membro da igreja local em que eu assumi uma aliança de ser membro, eu não tenho o direito de usar aquilo que é de Deus e pertence a Ele de outra maneira que não entregando no lugar que hoje, como naquele tempo, é chamado de casa do tesouro de Deus, que é a igreja, instituição. Por quê? Porque assim como naquele tempo, é a igreja, que é o corpo de Cristo, que tem a cabeça que é Cristo, que a Ele conduz, fará esses recursos serem aplicados naquilo para o que Deus estabeleceu e deve ser feito. Nós vamos ver isso melhor daqui para frente. Vamos voltar aqui o texto. A este lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. Afinal de contas, que monte de negócio é esse? O que é cada uma dessas coisas? Isso é quarta, né? Ixi. Primeiro, a este lugar farei chegar os vossos holocaustos. O que eram os holocaustos? Diga, holocausto se refere a uma consagração total. Então o holocausto era uma consagração total para Deus. Quando Deus chega para Abrão e diz para Abrão assim: Abrão, pega teu filho Isaque, o único filho que você tem, leva ele até um monte que eu vou estabelecer para você ir, e lá você irá sacrificá-lo em holocausto para mim. O que é um holocausto? Holocausto era uma oferta que o adorador colocava sobre o altar, e esta oferta deveria ser totalmente queimada.
não poderia ficar nada dessa oferta sem ser totalmente queimado. Por isto, consagração total a Deus. É um sacrifício de uma vítima, um bezerrinho, uma pombinha, uma ovelhinha, um cabrito, ou de cereais, representando o alimento, a riqueza, o patrimônio daquela pessoa, que deveria ser completamente queimada em sinal de que o ofertante estava se dedicando totalmente para Deus. Quando Moisés estabelece da parte de Deus o ministério levítico de Arão como sacerdote e dos filhos de Arão para oficiarem no tabernáculo, você vai ler isso lá, que há a exigência de Deus de que seja feito um holocausto, porque aquele holocausto representava a consagração total de Arão e seus filhos ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio do culto a Deus, da tenda da congregação, do tabernáculo. Então, o que é holocausto? Consagração total a Deus. Ok? Quando alguém chega e vem aqui e diz assim: pastor, eu quero consagrar o meu carro para Deus, o que essa pessoa está dizendo? Eu não sei, eu tenho que perguntar para ela. O que você está pretendendo com esse ato? Já notou que faz tempo que eu não faço nenhuma consagração de veículo aqui? De um bem? Tem gente que diz assim: pastor, eu queria que o senhor fosse orar a minha casa nova. Eu digo: não vou. Eu não sou pai de santo nem padre. Eu vou lá para pegar uma aguinha benta e jogar, nem no carro, nem na casa. Eu não oro as coisas, eu oro a Deus. Por favor, repita depois de mim: não ore a nada. Não ore nada. Olha para quem está ao teu lado e diz para essa pessoa: não ore nada. Diga para essa pessoa: ore a Deus. Orar a casa. Que história é essa de orar a casa? No fundo, o que a pessoa está querendo dizer é: vai lá espantar tudo quanto é espírito ruim, imundo, tudo mais que tiver na minha casa, porque eu quero a minha casa limpa dessas energias negativas. Irmão, papo é esse? Deixa eu te falar uma coisa. Se um pai de santo vai numa casa e lá ele faz umas rezas lá, demônios vão se apossar daquele lugar. Mas se um pastor, pode ser o homem mais consagrado da face da terra, chegar lá e orar aquela casa, como muitos fazem aí, né? Não vai expulsar demônio nenhum. Você sabe por quê? Porque a autoridade de Deus é sobre todas as coisas, é onipotente, amém? Mas Ele deu livre arbítrio para o ser humano. E desde nossos pais Adão e Eva, a palavra de Deus diz que quem está dominando sobre o mundo, quem é? O diabo. Não é que ele está dominando sobre Deus, está dominando no mundo. O mundo jaz no maligno, amém? Se você quer a sua casa limpa de demônios, faça você a sua oração de consagração da tua casa a Deus.
Porque eu não posso consagrar o que não é meu. Eu sou pastor, não consagro o que não é meu. Eu só posso consagrar o que é meu. Se eu for na tua casa e tiver demônio lá e vou mandar embora, ele sai, mas ele volta. Sabe por que volta? Porque o problema não é se eu tenho autoridade espiritual para mandar ele embora. O problema é se você tem autoridade espiritual para manter ele lá fora. Jesus Cristo disse assim: o espírito imundo, quando sai do homem, ele vaga por lugares áridos, e ele diz: que saudade da minha casa, vou voltar para lá. E ele chama o homem de casa. Então ele junta 7 espíritos piores do que ele, e ele volta, e diz Jesus, e encontra a casa, que é o ser humano, limpinho, porque não tem mais o demônio, não tem mais as ações desgraçadas desse demônio na vida dele, adornada, e entra com esses 7. Por que entra? Porque essa pessoa ficou limpinha, mas sem aliança com Deus. E a palavra de Cristo do Senhor diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas e tudo, então continua novo, porque ele está em Cristo. Mas se der uma brecha no pecado, aquele que foi entra e volta com mais 7. E Jesus diz: o caso se torna muitas vezes pior. Então, quando alguém vem: pastor, eu quero consagrar o meu carro, eu pergunto: o que você quer fazer com esse carro? Eu quero consagrar o Senhor. E eu pergunto: e o que é que você chama de consagrar o Senhor? Você quer que eu faça uma oração para você nunca bater com esse carro, para ninguém nunca bater em você, para você nunca atropelar ninguém, para ninguém nunca se jogar debaixo do teu carro? O que você quer? Porque não adianta nada eu orar dizendo: Senhor, esse irmão está consagrando o carro dele ao Senhor. Aí daqui a pouco você pega esse carro e usa esse carro para fazer aquilo que você não devia. E aí? De que vai adiantar eu orar se você não estiver verdadeiramente consagrando? Consagrar significa uma de duas coisas: eu estou reconhecendo que eu recebi esse bem, esse patrimônio na minha vida, porque vem de Deus, como todas as bênçãos vêm de Deus. Por causa disso eu estou reconhecendo: Senhor, embora o Senhor me deu, não é meu, é teu. O Senhor dispõe como o Senhor quiser. Aí tem crente que recebe uma casa, recebe porque trabalhou, Deus abençoou, abriu porta, ele estava sendo fiel, honrando a Deus, Deus abençoou. Aí ele vem consagrar a Deus, mas não quer receber visita, não gosta de receber visita. A casa dele, que ele disse que recebeu de Deus, consagrou para Deus, não tem porta aberta para receber ninguém, às vezes nem os irmãos da igreja. Irmão, nós queríamos a sua casa, porque sua casa é estratégica e tal, ou estamos precisando de uma casa que se abra, que abra as portas para nós começarmos um grupo pequeno ali durante a semana, para aqueles que não podem estar domingo pela manhã. Pode procurar a casa de qualquer um, menos o dele. Por quê? Porque ele não gosta de receber ninguém em casa. Depois vou ter que ir para a cozinha, lavar a louça. Depois, quando sair todo mundo, eu tenho que ficar varrendo o chão. Eu quero chegar em casa do trabalho, eu quero ficar à vontade, já trabalhei o dia inteiro. Que consagração é essa? Só que é o seguinte: eu posso não consagrar para Deus, mas se eu disser que eu recebi e foi da mão de Deus, eu já estou consagrando, estou reconhecendo. Consagrar significa tornar santo. O que é santo? Separado e exclusivo para Deus. Então, se eu venho consagrar o meu carro, consagrar dizendo assim: Senhor, olha, a chave é minha, o Senhor me deu, mas eu quero dizer, estou agora aqui consagrando ao Senhor, o Senhor disponha como o Senhor quiser. Então, meu amado, amanhã, quando o pastor disser assim: irmão, ou
Você já procurou saber se tem alguém aqui na igreja que está deixando de vir à igreja porque está desempregado, não está podendo pagar as passagens, porque lá é marido, mulher, filhos, para vir à igreja? Você passa com o seu carro, você volta lá e pega aquela pessoa? Ou esse carro é seu, não é de Deus, você consagrou? Holocausto é uma consagração total para Deus. É diferente disso aí. Hoje em dia, o que seria um holocausto? Alguém como eu recebeu o chamado de Deus para o ministério, trabalhava, tinha uma vida profissional, secular, uma formação, deixa tudo, deixa o emprego, deixa a empresa, fecha a conta de tudo, entrega, vende o negócio dele, passa para terceiros e se torna 100% consagrado para o ministério de Deus. Isso é consagração em holocausto. Isso é um holocausto. Você sabe o que eu fico irritado? É com os evangeliqueses que se criam por aí. Até um tempo atrás, ainda muitos usam isso hoje. Não, porque eu sou levita na casa do Senhor. Levita coisa nenhuma. Primeiro que, mostra aí para mim a árvore genealógica tua para dizer que você vem lá desde Levi, da tribo de Levi em Israel. Então tu não é levita coisa nenhuma. Conversa fiada. É um título que se dá, né? Se auto-dá, se é que se pode fazer isso, né? Porque o camarada toca, instrumentista, não, ele é levita na casa. Levita coisa nenhuma, irmão, ele é instrumentista. Levita. É bem verdade que há algumas igrejas em que aqueles que atuam no louvor da igreja, instrumentistas, por exemplo, são sustentados pela igreja para isso. Não tem trabalho secular, não é empregado de ninguém, nem tem empresa. Então, o irmão que cuida lá do som, ele é, não gosto de usar esse termo, funcionário, porque não é, a igreja não tem funcionário. Ele é ministro, sustentado pela igreja para ser o operador de som da igreja. Os instrumentistas, eles não têm atividades profissionais, eles são sustentados pela igreja, recebem sustento como pastor para servir especificamente a igreja. Não toca para ninguém, não ganha dinheiro lá fora, não se aplica a trabalhar para os outros, vivem para estudar, vivem para ensinar e vivem para tocar para o culto, para o casamento, para os eventos que a igreja tiver. Nem esses podem ser chamados de levitas. Eu não sou levita. Eu sou Barroso. Meu pai chamava-se Barroso. O pai dele chamava-se Barroso. Meu avô era Barroso. Vai buscar lá minha árvore genealógica, não vai chegar Levi nunca. Eu acho que não. E se chega, nenhum parente meu jamais falou. Holocausto é aquilo que é inteiramente consagrado a Deus. Deixou tudo, a vida toda lá fora, para se dedicar exclusivamente para Deus. Amém? Entendeu isso? Então, holocausto, consagração total a Deus. Então, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Que são esses sacrifícios de que Deus está falando através de Moisés? Eram as ofertas de animais, por consagração ou por adoração. Os sacrifícios faziam parte também dos holocaustos, mas nem todo holocausto tinha sacrifício. Entendeu isso? Nem todo holocausto tinha sacrifício. Porque o holocausto podia ser de vida, não nesse contexto, né? Que a gente está falando, mas naquele contexto lá, os holocaustos podiam ser de vida, ou seja, de um animal, ou de cereais, de incenso, ok? Mas sacrifício eram animais, que eram sacrificados em ofertas a Deus,
ou em holocausto, porque o holocausto é uma... O que é o holocausto? Consagração total. Tá joia? Então, a este lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Por que sacrifícios? Porque sacrifício podia ser holocausto ou uma oferta, ou um dízimo. Porém, esses sacrifícios, eles poderiam ser, porém não, esses sacrifícios, portanto, poderiam ser adoração, um ato de adoração a Deus, uma oferta, ou de consagração total a Deus, o holocausto. Entendeu isso? Amém? Sacrifício lembra um animal sendo morto. E os vossos dízimos. O que é dízimo? Dízimo é fidelidade. O que é dízimo? Fidelidade. Deus ordenou que vocês trarão 10% de toda a sua renda, 10% de todos os seus animais, do fruto da terra, os cereais, as frutas, de toda a tua renda, do que você ganhou prestando serviço, toda a sua renda. Então, dízimo era um ato de fidelidade, era a 10ª parte do que o homem tivesse de lucro ou de ganho. E por que fidelidade? Porque o dízimo está relacionado ao pecado da autossuficiência de nossos pais Adão e Eva. Satanás tentou: comendo da fruta, vocês ficarão como Deus, sabendo bem o mal, vocês serão como Deus. O homem quis ser autossuficiente, e ele estava numa terra onde ele não precisou de nada, fazendo. Deus só pediu a ele que ele desse a sua obediência. Deus, quando criou a terra, plantou um jardim, preparou um lugar especial para colocar o homem, onde o homem não tinha falta de nada. Agora, o homem expulso do paraíso, o homem tem que trabalhar para ter, e ainda por cima ele tem que devolver para Deus 10% de toda a renda do que ele trabalhar para ter, como ato de fidelidade e submissão, reconhecendo: tudo que existe pertence a Deus. Eu estou aqui usufruindo do que é dele, porque eu não sou Deus, eu não posso ser Deus. Tudo pertence a Deus. Eu nunca serei autossuficiente nesta terra. O dízimo fala da minha fidelidade. Deus mandou, eu obedeço. E significa o meu reconhecimento de quem tudo é, a quem tudo pertence, né? Uma coisa muito importante. Bom, vamos lá. Então é a 10ª parte, tanto das colheitas dos animais, no caso dos israelitas, né? Que os israelitas ofereciam a Deus. Levítico 27, 30 a 32 diz assim: também todas as dízimas da terra, dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua 5ª parte sobre ela. Como é que é isso? Nasceu como é que é o filhote de boi? Um bezerrinho, né, do meu touro mais caro. É um bezerro de o meu touro, que é um touro reprodutor. Se eu quiser, o que eu deveria fazer? É o primogênito. Eu tenho que consagrar para Deus. É uma consagração total para Deus. Se eu quiser resgatá-lo, ou seja, se eu quiser ficar com ele, no lugar dele eu tenho que dar outros 5. É o que está dizendo aqui. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Vai acrescentar 1/5 sobre aquilo,
não é 5 vezes, né? Vai acrescentar 1/5 sobre aquilo que estaria resgatando. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O que é santo? Separado e exclusivo para Deus. Lá no Novo Testamento, capítulo 7, de 1 a 10, para aqueles que dizem que dízimo não é, hoje em dia não tem mais dízimo, isso aí é coisa de pastor que quer arrumar dinheiro, escambau. Diz lá, capítulo 7, versículo de 1 a 10: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu em encontro desse. Ele está falando do dízimo, está falando de Melquisedeque, está falando da fidelidade de Abraão em entregar o dízimo, quando Moisés, da parte de Deus, ainda não tinha estabelecido o dízimo. Então tem aqueles que são contra o dízimo, que querem, né, por egoísmo, materialismo, e ficar aí dizendo, não, porque essa coisa do dízimo não é para hoje, porque isso foi uma lei mosaica. Moisés nasceu quanto tempo depois de Abraão? E a Bíblia já dizia que Abraão pagou o dízimo de tudo. Sai dessa, né? Jesus também vai falar para fariseus: deveis dizimar da hortelã e tal, deveis fazer estas sem desconsiderar aquelas. Ele está falando de não desconsiderar o dízimo. Ah, mas Jesus veio para cumprir a lei. Depois de Jesus o dízimo não tem mais parte. É mesmo? Qual é o significado do dízimo? O problema do dízimo, queridos, é que dízimo está ligado a quê? Fidelidade. E se tem uma coisa que Satanás tem que conquistar na vida do crente, é a infidelidade do crente, porque a nossa fidelidade nos dá autoridade contra o diabo. E sem fidelidade nós não temos poder nenhum. Seremos membros de igreja. O dízimo, ele era usado para sustento dos levitas. Para que serviu o dízimo? Sustento dos levitas, estrangeiros, órfãos e das viúvas. Números capítulo 18, versículo 21 a 24, diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, Deus por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Também o dízimo era para ser usado
para abençoar estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14, 28. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Em que é que o dízimo hoje é usado? O dízimo é usado para sustentar o pastor, o ministério da igreja, para cobrir todos os custos de manutenção do ministério da igreja local, para o sustento dos missionários que estão nos campos, para que missionários sejam enviados aos diversos lugares, diferentes lugares do mundo, para pregar o evangelho, para dar assistência às pessoas carentes, necessitadas, mas em primeiro lugar quem? Que diz a Bíblia? Os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? O meu irmão, membro da minha igreja, que talvez ele esteja passando por disciplina, perdeu o emprego, a empresa dele vai mal e precisa de ser assistido pela beneficência da igreja. Por que a igreja vai dar assistência se está passando tudo isso? Porque é o pecado dele, desonrou a Deus, é o pecado dela. Por que a igreja ainda vai sustentar, colocando lá uma cesta básica, ajudando com remédio, com medicamento, com roupa, etc. Por quê? Porque ele é nosso irmão. Eu quero te perguntar, qual é o pai que deixa o filho passar fome? Responde para mim, tem algum pai que deixa... Tem, mas esse pai que deixa o filho passar fome, a lei manda ele ser preso, sim ou não? Por quê? Que história é essa? O pai que é pai, que cumpre as suas funções de pai, não vai deixar o filho passar fome. Ele não vai dar presente, ele não vai comprar um carro para o filho, ele não vai dar uma viagem para o filho, mas não vai deixar faltar arroz, feijão. Não vai. E tem gente assim, não vai deixar faltar arroz, feijão e ovo. Por que ovo? Para com esse negócio de desmerecer ovo. Ovo é, dizem os nutrólogos, o alimento mais completo que existe. Para pensar. O bichinho que nasce do ovo, do que ele se alimenta? Do ovo enquanto ele está ali. Né? Do ovo. O ovo tem todos os nutrientes que aquela vida precisa. Para e pensa. É porque um bife, né? Filé mignon. Ovo. Se eu for na tua casa e você me oferecer ovo, saiba que eu vou comer ovo como se eu estivesse comendo filé mignon. Viu? Chama ele de disco voador, ping-pong, o que for. Do jeito que vier, eu vou lamber os beijos. Você só não me ofereça cru, porque eu já deixei de comer cru faz muito tempo. Depois começou esse negócio de salmonela, né? Porque até cru eu comia quando garoto. Batia lá, liquidificador com casca e tudo. Lavava primeiro, né? Porque quando sai da galinha, você sabe, né? Então eu lavava primeiro. Depois colocava lá no liquidificador e com sal e mandava ver. Delícia, maravilha, ficava forte, né? Pois é. Tá bem? Então, o órfão, o estrangeiro e a viúva não podiam ficar desassistidos. E era através dos dízimos, né? Porque eram 10%. Dízimo representa o quê? Fidelidade. Dízimo representa a fidelidade de Deus em suprir o seu filho, não deixar faltar. Dízimo representa a fidelidade do filho, do adorador, que consagra ao Senhor, devolvendo o que ele mandou. E fidelidade da igreja, que aplica fielmente naquilo para o que deve ser: sustento do ministério, sustento dos menos favorecidos e expansão do evangelho do reino de Cristo. Amém? É por isso que aqui nessa igreja, rapaz, a igreja podia comprar um telão retrátil, daquele que você aperta o botãozinho e desce lá.
Mas a gente está usando esse daqui, ó. E há muitos anos. Mas por que a gente não faz? Porque, meu amado, enquanto tiver uma pessoa que precisa comer, a gente pode continuar usando aquele ali. Mas Babi é uma congregação que vai ser uma igreja, vidas que estão lá no Babi precisam ser salvas. Então a prioridade da igreja deve ser sempre o quê? Vidas. Então, pastor, ministros, os que estão servindo são vidas, prioridade são eles. Eu consigo realizar um culto sem microfone? Consigo, claro que consigo. Fecha as portas, todo mundo vai me ouvir. Segunda-feira eu não tenho voz, mas vão me ouvir, não é isso? Mas entre comprar um equipamento de som novo e dar assistência a quem está precisando agora, a gente vai fazer o quê? Estrangeiro, levita, estrangeiro, órfão, viúva. Mas a gente vai ver isso depois lá. Amós, Malaquias, chamando a atenção do povo, porque o povo que voltou para reconstruir o templo estava construindo a casa e depois construiu a casa, claro, não vai ficar no tempo, né? Ao invés de dar seguimento e não parar a obra, não, agora eu quero uma banheira. Não, agora já fizemos o banheiro, agora nós vamos colocar, como é que chama esse negócio? Piso vitrificado, como é que é o nome daquilo? Porcelanato. E o templo ficando lá, sem terminar a construção. E Deus chama a atenção. Dízimo é obediência à ordem de Deus para que seja entregue a 10ª da renda em espécie, dinheiro, na casa do Senhor para manutenção da obra. E dessa forma, diz lá em Malaquias, capítulo 3, há legalidade para a repreensão do devorador, migrador e o cortador. O espírito imundo que age para empobrecer o crente não terá autoridade para roubar dele. Agora preste atenção numa coisa que eu vou explicar aqui, vou dizer. Por favor, eu vou perguntar: quanto é o dízimo? Hein? Por favor, bem alto. Por que tem crente dando 20% de dízimo? Porque está dando. Irmão, não existe dízimo de 10,1%. Passou de 10%, não é dízimo. É menos de 10%, não é dízimo. Eu não posso entregar como dízimo aquilo que é mais do que 10%. Deus não é agiota. Por favor, avisa quem está do teu lado aí. O meu Deus não é agiota. Seu Deus é agiota, o meu não é não. Ele estabeleceu 10%, é o dízimo. Não é 10,1, não é 10,15, não é 20%, 15%. Não, eu resolvi, agora eu vou entregar 30% de dízimo. Então você não está entregando dízimo. Dízimo é 10%. Não é 9,99, não é 10,1. Você só entrega dízimo se for 10%, ponto. Pode perguntar para os tesoureiros. Às vezes eu faço o cheque lá do meu dízimo, coloco lá 39 centavos. Não dá para arredondar, porque arredondar nada. A ordem de Deus é 10. E o banco lá que se vire para poder dar lá os 9 centavos para a igreja. O dinheiro está lá, eu tenho, ele tem que dar o jeito dele. 1 centavo ainda não deixou de ser moeda, não é? Então, entendeu isso, irmão? Mas eu vou entregar o dízimo, e meu dízimo é R$7, e eu estou com R$10 em notas de 2.
Eu não posso entregar 6, porque 6 não é o meu dízimo. O dízimo é 7. Eu não posso entregar 8, porque 8 não é dízimo. O meu dízimo é 7. O que eu faço? Não, eu não entrego. É isso? Não. O que eu faço? Eu pego R$7, vou no meu envelope e escrevo dízimo. Pego R$1, vou lá e coloco oferta e entrego. Resolvi meu problema. Mas aí às vezes a oferta fala comigo. Mas eu vou entregar R$1 de oferta? O que o tesoureiro vai pensar? Irmão, você tem que pensar em quem que vai estar pensando a respeito da sua infidelidade ou da sua fidelidade. É Deus? E da sua adoração. É Deus? Então, esqueça o que os outros vão pensar. Porque se alguém pegar e dizer assim, que coisa, entregou aqui um dízimo de 50 centavos, tem jeito, cara. Dá uma moeda de 50 centavos de dízimo, meu irmão, se teu dízimo é 1 centavo, devolva 1 centavo. Fidelidade. Você sabe o que é fidelidade? Fidelidade é isso. Fidelidade é eu não me deixar levar por aquilo que não seja o que tem que ser. Tem que ser isso? Será? Então, quanto é o dízimo? É isso que é o dízimo. Então, o trabalhador rural, agrícola, israelita, ele fazia a colheita dele, da colheita dele ele pegava 10% e ele levava. Se ele morasse longe demais para levar aquilo, ele podia vender e levar o dinheiro e entregar o dinheiro do seu dízimo no templo. Entenderam? Hoje em dia, como nós não vivemos mais com escambo, tudo é o dinheiro que movimenta, a gente traz o dinheiro. Mas ele fala de ofertas voluntárias, né? Vou voltar lá para o texto. E os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias. O que é a oferta das vossas mãos? A oferta da minha mão é aquilo que eu tenho agora. Eu tenho agora, eu quero dar, eu dou de oferta. Ok? Entendeu isso? Eu vou num culto, viajei, eu resolvi, vou numa igreja, vou participar de um culto lá. Eu cheguei lá, está no culto, a palavra de Deus diz, ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Eu estou viajando em férias, é porque eu estou duro? Então eu não posso ter uma oferta na minha mão, daquilo que eu tenho na mão, para entregar? Então eu posso, eu vou lá e da minha mão eu entrego e adoro a Deus. Entendido isso? Oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias. Vamos lá, o que é oferta voluntária? Oferta voluntária fala de prosperidade. O dízimo fala de quê? Fidelidade. Oferta fala de quê? Prosperidade. Toda oferta voluntária, podendo ser em dinheiro ou não, e que vai além dos 10% do dízimo, isso é oferta voluntária. Oferta voluntária fala da minha vontade, da minha liberalidade, do meu voluntariado em fazer. Eu me sinto à vontade para fazer. É o que libera prosperidade na vida do cristão. Se não faz, como barganha,
se não o faz com o coração impuro, sujo, né? E as mãos sujas. Se ele tiver com o coração puro, as mãos limpas, e não for com intenção de barganha, é ato de adoração a Deus e que desata a prosperidade. Pode ser tanto em dinheiro quanto em bem material, um alimento não perecível. Aliás, difícil a gente ver, né? Os crentes trazendo um alimento, mas pode ser um alimento não perecível. Pode ser material de construção. A igreja vai usar. Pode ser um equipamento. Eu sei que a igreja está precisando de um teclado novo, então vou chegar na loja e vou comprar. Não faça isso, seja inteligente. Se você quer me agradar, você deve perguntar e procurar saber o que é que eu preciso e o que eu gosto, não é? Aí você, não, vou dar um sapato para o pastor, chega lá e compra num tamanho 37, meu pé é 40, conseguiu me agradar? Não. Aí o que você faz? Pastor, está aqui, tem uma notinha aqui, só querendo, o senhor pode trocar. Aí eu ainda vou ter que ir na loja para trocar. Você está me dando presente ou está me dando trabalho? Irmão, quando você der um presente, não faz igual eu fiz um dia desse. Eu peguei e pedi, se não der, vai lá e troca. Eu fiz errado. Eu devia ter pego e ido lá de volta e trocado. Se é presente, eu não tenho que dar trabalho para a pessoa, não. E eu errei um dia desse fazendo isso. Então, se você quer dar um presente, dá certo. Cutuca agora alguém e fala, aprendeu? Né? Ora, pois. Você quer abençoar a igreja, você quer entregar lá, você quer dar um microfone, aí compra um microfone que de repente não é compatível com o equipamento que a igreja tem. Você conseguiu agradar? Não, mas procura saber. Aí você quer dar um presente para o pastor, mas como é que eu vou saber o que o pastor... Procura minha esposa. Procura mim, não sei se ela vai gostar. Tá certo? Pastor, eu queria dar um presente para sua esposa, mas não sei o que dá. Falei, eu sei. Dá um Vectra, ou então dá para ela um barco. É para eu levar ela comigo, né, passeando. Tá bem, amados? Muito bem. De acordo com as Escrituras, a oferta tem a função de uma semente e dará seu fruto na estação própria, diz o Senhor. Quando o Senhor nos pede uma semente, Ele já tem uma colheita no coração para derramar sobre nós. A oferta, portanto, ela é voluntária. O que são ofertas votivas? Porque ele fala as ofertas votivas, ou os seus votos. A oferta votiva é um voto. Voto é um compromisso feito com Deus por uma causa específica. Em geral, o valor do voto é estipulado por Deus, no nosso contexto, usando o pastor ou falando diretamente no coração da pessoa, geralmente durante um culto ou campanha de oração. Então, como nós tivemos aqui, irmãos, nós temos uma campanha, agora esse pastor está lançando, nós temos que levantar 25 mil reais para comprar material para fazermos lá a cerca. Então, meu amado, coloca no seu coração aí, vê aí, põe isso diante de Deus, faça um voto que você vai ser fiel de um determinado valor, que você não vai mexer naquilo que você já normalmente faz de entrega de adoração. É um voto, é algo excepcional, é algo extraordinário, é algo que não é o que você está acostumado a fazer, não é o que você vem sempre fazer. Isso é um voto. Estão entendendo isso?
estabeleci valor, irmão. Todo mundo que quiser participar vai entrar. Quem pode entrar com 10? Quem pode entrar com 50? Vem aqui na frente. Agora quem pode entrar com 1000? Não, papo é esse. Isso não se faz. Por que não? Porque aquele irmãozinho que está sentado lá, ele não pode entregar 1000. Ele fala assim: eu vou lá na frente, nada. Vou ficar do lado daquele lá que entregou 1000, eu só posso entregar 10. Meu 10 vale menos do que 1000 dele. E vale, irmão? Sim ou não? Claro que não. A oferta da viúva pobre foram 2 moedinhas. E Jesus disse que ela sim adorou a Deus. Não foi aquele que chegou antes dela com um monte de grana. Por quê? Porque o coração dele não era o coração de adorador. Tá certo? Então o voto é um compromisso entre a pessoa e o Senhor. É um tipo de oferta que demonstra grande responsabilidade do cristão, pois de acordo com as escrituras sagradas é melhor não fazer o voto do que votar e não cumprir. Por que é melhor não votar? Por que é melhor votar e cumprir do que votar e não cumprir? Se você fizer um voto de tolo e você não cumprir, você está dando a legalidade para o inimigo. Porque voto é um compromisso feito com Deus. Então o voto é uma consagração, amém? Entendeu isso? Eu quero te perguntar, o dízimo, ele pode ser considerado um holocausto? Sim ou não? O que é holocausto? Totalmente consagrado a Deus. O dízimo, tem crente que pega o dízimo, vai ali e compra uma cesta básica para dar para uma pessoa que precisa comida. De quem é o dízimo? É dele? Daquela pessoa ou de Deus? Então não foi dízimo. Primeiro porque Deus disse que é para entregar onde? Na casa do tesouro. Segundo, eu posso usar do dízimo? Eu já contei a história aqui do camarada que disse que pediu emprestado para Deus e Deus autorizou ele usar emprestado o dízimo. Lembra dessa história? Isso foi verídico. Aconteceu, foi aqui nessa igreja. Não é? Bom, não é mau negócio. Então, ofertas votivas é um voto. Ok? Tudo bem até aqui? Por último, falei da oferta voluntária, falei da oferta votiva. Por último, primícia. O que é primícia? Primícia significa primeira coisa, primeiro. Essa palavra significa primeiro e quer dizer que Deus está em primeiro lugar. Então Deus diz assim: das primícias da tua renda você vai entregar o seu dízimo. O dízimo deve ser primícia. Também era costume doar um dia de salário como primícia. Então ofertava-se ou oferta-se um dia de salário como primícia, em dinheiro. Doando alimentos na igreja, a pessoa vai lá, faz as compras de mês, das primícias do que vai entrar na casa dela. O que vai entrar na casa? Primeiras compras do mês na casa dela. Ela vai lá e retira. Deus não está mandando fazer. Primícias é uma oferta. Oferta, Deus estabeleceu o valor? Sim ou não? Não. Ele só estabeleceu o padrão. O padrão é excelência. Como é que é esse negócio de padrão de excelência? Coração puro, mãos limpas, e entregando para Deus aquilo que representa adoração. A viúva deu, Jesus disse, ela deu tudo. Então, não é eu pegar e tirar tudo do meu salário e entregar para a igreja. Ela deu tudo, dando a entender que ela deu do melhor que ela tinha para Deus. Ela não deu de sobra. Amém?
A primícia é uma espécie de essência voluntária, primeiro fruto de um coração agradecido e da consciência de cada um. Então, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, ofertas das vossas mãos, ofertas votivas, ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas, ou seja, das primícias das vossas vacas, das vossas ovelhas, do seu trabalho, da sua renda, da sua compra. Oferta é algo voluntário. Amém? Ficou bem esclarecido? Alguém tem alguma dúvida relacionada a isto? Irmã Meire, microfone aqui, por favor. Diga, irmã Meire. Oi, boa noite, irmãos. Aqui na minha Bíblia, só uma dúvida só, pastor, que a minha Bíblia fala sobre oferta alçada. Seria oferta alçada a mesma coisa que oferta voluntária? A oferta alçada, ela é uma espécie de oferta votiva. O que é uma oferta alçada? É uma oferta levantada, é uma oferta estabelecida. Então, irmãos, nós vamos alçar aqui uma oferta. Nós temos aqui um missionário que chegou hoje aqui. Nós vamos levantar aqui uma oferta para esse irmão. Ele precisa de R$5.000 para complementar essa viagem que ele vai fazer. Blá, blá, blá. Aí nós vamos levantar uma oferta aqui, é uma oferta alçada. Entendeu isso? Não? É uma oferta estabelecida. É como voto, né? Nós temos aqui uma campanha. Então, uma oferta alçada para a campanha tal. É uma oferta levantada para aquele propósito. Toda oferta alçada, ela tem um propósito específico para a aplicação desse recurso. Então nós vamos, irmãos, levantar uma oferta, vamos fazer uma campanha, porque nós vamos fazer o lançamento, temos que preparar e vamos fazer editar e tudo mais, o CD, o DVD com as músicas da igreja. Nós precisamos de R$10.000. Essa é uma oferta alçada. O propósito dela é alcançar aquele objetivo. Hein? Mas toda oferta é voluntária. Como foi explicado aqui a voluntária, que é da minha vontade, então a alçada também seria da minha vontade. Com certeza. Só que é o seguinte, se eu pego e falo assim, eu, pastor, irmão, nós precisamos alcançar R$25.000 para comprarmos o material para construção lá do muro. Aí essa irmã pega e fala assim, eu vou fazer um voto com Deus dentro desse propósito. Eu vou mensalmente, até atingir esse alvo, eu vou entregar R$50. É meu voto com Deus nesse propósito. Deixou de ser oferta voluntária para ser oferta votiva. Mas toda oferta votiva é voluntária, porque ninguém te obrigou a fazer, entendeu? Só que ela saiu de uma realidade, de uma configuração de livre vontade para um compromisso assumido para todo mês. Ok? Ou necessariamente não é para todo mês. O alvo é esse. Naquele mês, nesse alvo de 20.000, eu vou fazer um propósito. Senhor, eu vou fazer aqui um voto com o Senhor. Eu vou consagrar ao Senhor R$2.000. Isso é um voto. Entendeu? Alguém te botou arma na cabeça dizendo que é para você entregar? O pastor pegou e falou, não, porque se você entregar R$2.000, o Senhor vai prosperar, Ele vai te dar tanto. Não, pelo menos aqui não, né? Então, de voluntária nesse sentido, meu coração, eu peguei, vim aqui e entreguei. Ela se tornou votiva, ela se tornou um voto. Voto é um compromisso que eu fiz com Deus, aí eu devo cumprir. Oferta voluntária, estou aqui no culto, eu já falei isso. Eu fui uma vez a Fortaleza, estou no culto, e eu abri minha carteira, e eu tirei lá uma determinada nota, né, e fui entregar de oferta. Mas quando eu peguei aquela nota, na minha carteira tinha uma outra maior.
Aí, aquela coisa assim, né? Eu disse, entrega essa outra. Aí a oferta falou comigo. Eu falei, besteira, Deus conhece meu coração. Peguei aquela e fui. Quando eu fui, aí eu ouvi assim: quer dizer que você recebeu a bênção para estar nesse lugar, passeando, fazendo tudo mais, e você não é capaz de entregar outra nota como ato de fé e adoração? Eu falei, opa, Satanás, cala a tua boca. Botei de volta no cantinho, peguei aquela, fui lá e entreguei. Eu tinha convicção de que era Deus dizendo, entrega. Entreguei sem nenhuma tristeza, não me faltou nada. Viu? Não faltou nada. Às vezes você vai estar no culto, e de repente o Espírito Santo vai dizer para você assim, entrega tanto. Você vai dizer, pá, quem falou comigo? Essa voz não é de Deus não. Tá certo? Às vezes você vai estar num lugar, já aconteceu comigo. Presta atenção, não. Isso não é regra. O que eu vou falar agora é exceção. Quem é que pode criar exceção? Sou eu, pastor? Porque eu sou o pastor da igreja? Quem estabeleceu isso daqui? Fui eu ou foi Deus? Então quem é o único que pode criar essa exceção? É Deus. Já aconteceu, Deus está em determinado lugar, tem uma pessoa, e o Espírito Santo dizer para mim, pega tanto, tem na tua carteira e dá para essa pessoa. Nunca vi, não sei quem é, nunca mais vi, eu sei que eu peguei, fui lá e entreguei para aquela pessoa. E disse para ela, Deus mandou eu te entregar. Eu não entreguei e vim embora. Eu disse, Deus mandou eu te entregar. Quem está te dando esse dinheiro não sou eu. Quem está te dando esse dinheiro é Jesus Cristo. E foi embora. Entendeu? Você pode estar no culto, acontecer de uma campanha, pastor falar aqui numa propósito fazer isso, e você ter a convicção de que Deus está falando para você para entregar X, o que seja. Aqui nessa igreja, pastor nenhum, nem eu, não autorizo ninguém estabelecer aqui, você vai trazer tanto, nada disso. Cada um propõe no seu coração. Amém? Respondido? Sim, senhor. Leva o microfone ali, porque o Anderson vai fazer um voto agora de R$5.000. Está estipulando? Gente, eu quero ir embora, acabar o culto. Pastor, que não está aí no rol aí, o voto pelo pecado. Como é? Perdão, oferta pelo pecado. O que tem? Não está nesse rol aí. Que toda oferta pelo pecado, o que era a oferta pelo pecado? No Antigo Testamento, que era a sombra que apontava para Jesus, era a sombra daquilo que seria revelado em Cristo Jesus, a oferta pelo pecado era sempre um animal limpo, que deveria ser levado até o sacerdote, e esse animal deveria ser degolado, enquanto o adorador colocava a mão na cabeça, confessando seus pecados. Ele reconhecia que a vida daquele animal estava sendo trocada pela dele. Esse animal tinha que custar para ele. Ele não podia pegar emprestado de ninguém, tinha que ser dele. Ele pagou pelo animal, era um animal que ele tinha no rebanho dele, e esse animal seria degolado, o sangue cairia na terra, o sangue seria espargido no altar, e esse animal inocente era figura de Jesus Cristo, porque aquele animal inocente, aquela vida inocente, estava sendo dada a Deus em expiação do pecado dele. Entendeu? Hoje, não entendi. Hoje foi uma lei cerimonial, foi algo estabelecido. Essa era uma lei cerimonial que apontava para Jesus. Todas as leis cerimoniais que você encontra no Antigo Testamento, elas findaram em Jesus. Jesus veio para cumprir a lei
e os profetas. E a lei para expiação do pecado era essa: um animal inocente, limpo, sem defeito, sem mancha, sem enfermidade, que era sacrificado para expiação do pecado daquela pessoa, entendeu? E Jesus, por isso, é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos?